E uma das medidas anunciadas por Lula nesse Dia das Mulheres é a de que o governo vai assegurar a oferta gratuita de absorventes pelo SUS. Apesar de constar no site do Palácio do Planalto que o programa foi criado nesta gestão, Jair Bolsonaro já havia autorizado, no Dia Internacional da Mulher, no ano passado, a distribuição do material de higiene. A medida será voltada aos públicos mais vulneráveis, de acordo com critérios do Bolsa Família e do Cadastro Único, incluindo estudantes de baixa renda matriculados em escolas públicas, pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema e detentas que cumprem medidas socioeducativas. A compra dos absorventes, que serão distribuídos pelo SUS, custará 418 milhões de reais por ano aos cofres públicos. José Maria Trindade, começo com você, Zé, sua análise sobre esse anúncio de hoje. Olha, esta proposta, ela teve origem num projeto da Tabita Amaral, deputada de São Paulo, que mora em Pernambuco, casada com o prefeito de Recife. E ela inicialmente teve dificuldades de mostrar isso aí, e depois ela comprovou necessidade e tudo. E esses projetos, eles se multiplicaram em vários estados, inclusive aqui no Distrito Federal. Eu, particularmente, eu entendo que há uma necessidade de uma assistência na mulher nessa fase, mas isso aí já tem que estar incluso em outro projeto, como o Bolsa Família, por exemplo. Eu entendo que quando o Estado se arvora de sair comprando absorventes por aí, distribuindo, isso fica muito caro. Isso é muito caro. Talvez, Pavinato, seja o grande erro do Comunidade Solidária. O Comunidade Solidária, ele não tinha aquela história de Bolsa Família, de dar dinheiro. Dava cesta básica. E eu acompanhava, na época, a presidência da República, a dificuldade era a operação de guerra, exercida inclusive pelo Exército Brasileiro. Colocava essa cesta básica em caminhão e distribuía pelo Brasil inteiro. Isso tem um custo horroroso de caro. Se fosse para distribuir água, ficaria muito caro, é muito difícil. Então, o grande lance do Bolsa Família foi entender que, com um custo bem menor, dava o salário na conta e a pessoa comprava o que queria. Na época disseram a Lula, as pessoas vão esquecer. O bom mesmo é entregar a cesta básica na mão. O PSDB criou comunidades solidárias, representações em todos os municípios para receber as cestas básicas, né? Então eu vejo isso como uma ignorância, uma coisa lá do passado, de distribuir o produto para as presas, para as sentenciadas, vá lá, né? Essa história, mas de sair distribuindo fisicamente isso aí, historicamente, a gente sabe que, além de ficar muito caro, é uma fonte terrível de corrupção. Daqui a pouco nós vamos ver por quanto o Estado está comprando isso e comparar com a farmácia da esquina para ver se na farmácia da esquina não é muito mais barato. E você, Alain, o que acha? Bom, vamos entender o seguinte, o dinheiro do governo, ele não é infinito. O orçamento não é infinito, o orçamento ele é limitado. Então, quem produz é a sociedade produz bens e serviços num determinado ano, a gente chama isso de PIB, que por definição é igual à renda. No Brasil, mais ou menos 10 trilhões de reais por ano. O governo vai lá e tributa parte dessa renda, mais ou menos 34% para compor o seu orçamento. Aquilo que falta, ele pega dinheiro emprestado da sociedade com algumas regras. Muito bem, então eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Então este é um ponto crucial para o debate se tornar mais racional. Mais dinheiro para o absorvente, por exemplo, é menos dinheiro para o remédio para diabetes, né? Então a sociedade ela vai ter que se deparar o tempo inteiro com escolhas, né? Não adianta falar tudo é importante. Se tudo é importante, nada é importante. Eu preciso determinar o que é prioritário. E concordo absolutamente com o que o Zé falou em relação a esses programas de renda. Quer dizer, ao invés do Estado decidir para onde vai o recurso, dê autonomia, dê o dinheiro na mão para ela decidir para onde vai o recurso. E aí uma curiosidade, Brau, esses programas de renda, como é o Bolsa Família, Auxílio Brasil, o que seja, ele foi idealizado por Milton Friedman, pela Escola de Chicago. Ele é um programa liberal,
porque não é o Estado que vai decidir por você. Eu dou o dinheiro e a pessoa vai alocar aquele recurso da melhor forma possível. Então, eu acredito que isso deve já estar nos programas de complemento de renda. Tiago Pavinato, diga lá, Pavê. Alan, eu tenho um pouco de cuidado com essas coisas de rótulo, né? Eu falo, é um programa liberal? É, de fato, a ideia é liberal. Mas Marx não é capitalista. Che Guevara não é capitalista, mas ele virou um dos maiores produtos do capitalismo. Então, quando eu aplico uma ideia liberal como a do Milton Friedman, da maneira como o PT aplica, eu transformo uma ideia liberal numa perpetuação de miséria para que se perpetue um governo assistencialista que não tem nada de liberal. Não, eu concordo. Eu acho que eu não fui... no meu ponto aí, eu só quis dizer a origem do programa. Exato. Mas não estou querendo dizer que ele é implementado de uma maneira correta, com critérios aqui no Brasil. Eu compreendo, mas eu só tenho medo disso porque deixa de ser. Aí, às vezes, quando a gente vai criticar alguma coisa, sempre vem um debatedor e fala: ah, mas é um programa liberal, você está reclamando por quê? A gente tem que fazer essa advertência. O bacana também no caso do Brasil é que você dá o dinheiro, a pessoa compra, ela paga o que ela precisa diretamente. E também paga o imposto. Porque se o governo tivesse que comprar, ele teria que licitar, licitaria mais barato. Mas não, agora ele paga para a pessoa compra mais caro e paga o imposto sobre aquilo e o dinheiro volta para o governo. Ou seja, o governo gasta menos do que gastaria comprando diretamente também. Absorvente precisa? Precisa. Precisa de absorvente. Se o Estado brasileiro, ele evocou para si a missão de encarcerar, se ele proíbe que a iniciativa privada tenha e receba para encarcerar e cuidar daqueles que são condenados por sentença criminal, o Brasil ele tem que garantir a dignidade dessas pessoas. Garante ou não garante? Bom, absorvente para uma mulher é o mínimo, precisa. Mas também precisa dar remédio para o preso provisório. Porque tem um monte de gente presa provisoriamente do 8 de janeiro, que é soro positivo, não tem remédio, que é diabético, não está recebendo remédio, que é hipertenso, não está recebendo remédio. E isso é muito mais urgente do que absorvente. Porque sangue, a gente limpa. É triste, é humilhante? É. Mas uma doença dessa, a falta de remédio pode ser fatal. E a morte não tem remédio. Bom, o preso deveria trabalhar, poderia comprar seu absorvente, poderia mandar dinheiro para a tua família, podia fazer uma poupança. A lei de execução penal, ela diz que tem que fazer isso, mas o Brasil não tem estabelecimento carcerário. O Brasil prende e todo mundo faz João sem braço e não enxerga uma realidade patente. Reforma-se palácio, mas não se cria um ambiente carcerário para que a pessoa tenha, primeiro, um lugar para ficar encarcerada, segundo, para ter o mínimo de dignidade e terceiro, para que o preso possa ter a progressão do regime de pena e para isso ele precisa trabalhar. A lei de execução penal, ela prevê o trabalho, mas o Brasil não oferece oportunidade de trabalho. Então não dá pra gente falar, preso vai trabalhar. O preso teria que trabalhar. É um direito e um dever do preso no Brasil trabalhar, mas o Estado brasileiro, que é dono do sistema carcerário, não dá ambiente de trabalho. Então o que nós vamos fazer? Então o Brasil tem que arcar com isso. O Brasil arca com tanta coisa, o absorvente é o menor dos problemas. E você, Mota, o que acha desse projeto? O governo vai distribuir absorventes grátis, né? Encontre o erro nessa frase. O erro é óbvio que os absorventes não são grátis. Os absorventes são comprados com o dinheiro do cidadão, com o dinheiro dos impostos que estão embutidos em tudo o que a gente compra. Ou seja, o cidadão está pagando com seus impostos os absorventes que o governo vai distribuir para ele. O governo vai distribuir absorventes grátis. Eu tenho certeza que essa notícia foi aplaudida por muitas mães pobres, por mães que moram em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, que rezam para não serem assaltadas no trajeto entre a porta de casa
e o ponto de ônibus. Elas moram em locais onde não existem água tratada ou coleta de esgoto, nem coleta de lixo. Os filhos delas estudam em escolas públicas onde eles não aprendem quase nada. Inclusive, eles ficaram mais de 1 ano sem aula durante a pandemia. Essas mães, várias delas, quando saem para trabalhar, deixam os filhos pequenos com vizinhos desconhecidos, porque não conseguem pagar creches. Essas mães, várias delas, vão perder os empregos com o desastre que se aproxima na economia. Eu tenho certeza que essas mães não vão nem dormir hoje de alegria com essa notícia de que o governo vai distribuir absorventes grátis. Agora, Zé, temos mais um minutinho. Será que podemos ter reações a isso, a esse projeto, né? Da mesma forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu críticas também, será que agora podemos ter? Pois é, na época esse projeto foi aprovado na Câmara e no Senado, né, uma iniciativa da deputada Tabata, e ele foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, e a justificativa foi altamente técnica, é de que não se pode criar despesas para o Executivo, e esta é uma função do Executivo, né, sem indicar a fonte, sem ter recursos. Isso aí é a famosa pedalada fiscal. O governo só pode gastar o que está no orçamento. E fizeram uma propaganda danada e tal, e agora a gente vê que continua na propaganda. É uma fala direcionada por setores dominados pelo PT, né? O debate inicial foi exatamente sobre recursos, e como pagar. O volume disso é sempre crescente, né? Eu entendo que esta é uma função dos estados. O governador, o município, fica muito mais fácil para os estados e municípios levarem um projeto assim.